Em O Mistério de Candyman, 1992, dirigido por Bernard Rose e baseado no conto The Forbidden de Clive Barker, acompanhamos a história de Ellen Lilly, Virginia Madsen, uma estudante de pós-graduação que está pesquisando lendas urbanas. Durante sua investigação, ela descobre a história do Candyman, Tony Todd, um espírito vingativo com um gancho no lugar da mão que aparece quando alguém repete seu nome 5 vezes diante de um espelho. À medida que Ellen se aprofunda na lenda, assassinatos brutais começam a acontecer, colocando-a como principal suspeita. Mas a realidade se mistura ao mito e Ellen precisa enfrentar a entidade em uma jornada que questiona medo, crença, preconceito e a força do imaginário popular. A trama começa em Chicago, nos conjuntos habitacionais de Cabrini Green, uma região marcada pela violência e pelo abandono social. Ali, moradores vivem sob o terror da lenda do Candyman, o espírito de Daniel Robitaille, um homem negro brutalmente assassinado no século XIX, após se apaixonar por uma mulher branca. Linchado de forma cruel, ele teve a mão cortada, foi coberto de mel e atacado por abelhas até a morte. Sua alma, amaldiçoada, passou a vagar pelas sombras, surgindo sempre que alguém ousa evocá-lo diante de um espelho. Ellen Lilly, movida pela curiosidade acadêmica, decide investigar a fundo essa história junto de sua amiga Bernadette. No entanto, ao adentrar o ambiente hostil de Cabrini Green e desafiar a lenda repetindo o nome do Candyman, Ellen desperta algo que vai muito além da superstição. A partir daí, uma série de mortes brutais começa a ocorrer, e todos os indícios a apontam como culpada. A linha entre o real e o sobrenatural se desfaz, enquanto Candyman aparece para ela, não apenas como um assassino, mas como uma figura trágica que busca perpetuar sua lenda através do medo. O filme combina o horror sobrenatural com uma forte crítica social, retratando o racismo, desigualdade e o poder das narrativas populares que moldam a vida de comunidades inteiras. Ao mesmo tempo, mergulha em um terror psicológico, explorando a relação ambígua entre ele e Candyman, marcada tanto pelo medo quanto por uma estranha fascinação. Com a atmosfera sombria, imagens perturbadoras e performance magnética de Tony Todd, Candyman se consolidou como um dos filmes de terror mais inteligentes e assustadores dos anos 90, transcendendo o gênero para se tornar um verdadeiro mito moderno. O início da lenda. Chicago, anos 90. O filme abre com uma narração envolvente sobre o poder das lendas urbanas, enquanto a câmera sobrevoa a cidade, revelando blocos de concreto e avenidas intermináveis. É nesse cenário urbano, marcado por desigualdade e violência, que o mito do Candyman encontrou morada. A introdução nos leva para o coração de Cabrini Green, um conjunto habitacional onde pobreza e criminalidade se entrelaçam com o medo coletivo. Os moradores falam em sussurro sobre um homem com um gancho no lugar da mão, que aparece quando seu nome é repetido 5 vezes diante de um espelho. Ellen Lilly, Virginia Madsen, estudante de pós-graduação em Sociologia, surge como uma personagem determinada e curiosa. Ao lado de sua amiga e colega Bernadette Casillemons, ela está desenvolvendo uma tese sobre lendas urbanas. Durante entrevistas, ouvem um relato de jovens que juram conhecer pessoas que chamaram Candyman e jamais voltaram. A descrição é sempre a mesma: um homem alto, sombrio, vestido com um casaco longo, que surge das sombras com um som inquietante de abelhas zumbindo ao redor. Intrigada, Ellen começa a vasculhar histórias específicas e descobre a conexão com Cabrini Green, onde crimes violentos são atribuídos ao espírito. A primeira visita dela ao local já transmite uma atmosfera de hostilidade. Os corredores do prédio, sujos, pichados e mal iluminados, parecem respirar opressão. Moradores a encaram com desconfiança. Para eles, ela é apenas uma forasteira que não entende o peso daquilo que está investigando. Em uma conversa, Ellen conhece Anne Marie McCoy, Vanessa Williams, uma jovem mãe que mora no conjunto habitacional e vive com medo de perder o filho para a violência que domina o local. É Anne Marie quem reforça a presença do mito na vida cotidiana. Para ela e seus vizinhos, o Candyman não é uma lenda inventada, mas uma ameaça real, um fantasma que anda entre eles. A investigação leva Ellen e Bernadette a explorar os corredores do prédio. Em uma cena marcante, Ellen atravessa um apartamento abandonado, cheio de pichações e restos de mobília.
As paredes estão marcadas com símbolos que remetem ao mito, desenhos de abelhas e frases que clamam pelo nome do Candyman. Um detalhe sinistro chama a atenção. No banheiro, o espelho quebrado dá acesso a um vão escuro, como se fosse literalmente uma passagem para o outro lado. Ellen, movida por sua teimosia acadêmica, atravessa esse espaço, revelando que o próprio prédio parece ter sido transformado em um monumento ao medo. Esse mergulho cada vez mais profundo na lenda começa a despertar consequências. Durante suas entrevistas, Ellen descobre o trágico passado por trás do mito. Daniel Robitaille, um talentoso artista negro do século XIX, que se apaixonou por uma jovem branca. O romance proibido resultou em uma punição brutal. Ele teve a mão direita decepada, foi coberto de mel e lançado um enxame de abelhas que o devorou até a morte. O horror desse destino o amaldiçoou, e desde então, seu espírito vaga em busca de vingança, tornando-se o Candyman. A tensão aumenta quando ele ousa desafiar o mito. Em frente a um espelho, diante de colegas céticos, ela repete o nome Candyman 5 vezes. O ambiente parece parar, como se o ar ficasse mais pesado. Nada acontece naquele momento, mas a semente do medo foi plantada. Ellen não sabe que, ao invocar o nome, ela abriu uma porta que jamais deveria ser tocada. Pouco depois, ela retorna a Cabrini Green para novas entrevistas. Mas desta vez, a atmosfera é ainda mais hostil. Um grupo de jovens a intimida e um homem que se autodenomina Candyman aparece, um criminoso comum que usa a lenda para espalhar medo. Ele a ameaça brutalmente e Ellen quase perde a vida. Esse choque a faz perceber que a lenda não é apenas superstição, é também usada como arma social para manter o controle sobre uma comunidade já oprimida. O clima muda radicalmente quando, sozinha, Ellen começa a sentir uma presença que não consegue explicar. Em uma cena arrepiante, em um estacionamento vazio, ela ouve o som insistente de abelhas, seguido por uma voz profunda e hipnótica que a chama pelo nome. É a primeira aparição real do Candyman, Tony Todd. Ele surge das sombras, imponente, com seu casaco longo e a mão direita substituída pelo gancho metálico. Sua voz ecoa como um sussurro demoníaco, mas ao mesmo tempo sedutor, afirmando que ele agora faz parte da sua lenda. E é nesse ponto que a fronteira entre o mito e a realidade se rompe. Ellen não é apenas uma observadora, ela agora é peça fundamental na perpetuação do Candyman. O espelho da escuridão. Após aquele primeiro encontro no estacionamento, a vida de Ellen muda para sempre. O Candyman não é apenas uma lenda que ela estudava, ele é real e agora a escolheu. A voz dele ressoa como uma hipnose, repetindo que o mito precisa ser alimentado, que o medo precisa sobreviver e que ela será o elo que perpetuará sua existência. A presença dele é sufocante, como se o próprio ar ao redor dela se tornasse denso. Ellen tenta racionalizar o que aconteceu, mas sua mente começa a ser corroída por visões perturbadoras. Em momento de silêncio, ela ouve o zumbido das abelhas. No reflexo dos espelhos, às vezes vislumbra sua silhueta, o casaco comprido, o gancho ameaçador. A dúvida a atormenta. Estaria enlouquecendo ou teria realmente despertado uma força sobrenatural? O Candyman passa a persegui-la de maneira cada vez mais invasiva. Em uma das cenas mais impactantes do filme, Ellen desperta de um transe em um banheiro completamente ensanguentada. Ao seu lado, jaz o corpo mutilado de um cachorro. O choro de um bebê ecoa do outro quarto. É o filho de Anne-Marie, desaparecido. A jovem mãe, em desespero, invade o local e encontra Ellen coberta de sangue, com a faca em mãos. Aos olhos de todos, Ellen se torna a única culpada. A polícia a prende, e o olhar de choque em seu rosto mostra como sua vida desmoronou em questão de segundos. Mas Ellen sabe, aquilo foi obra do Candyman. Ele a manipula, a envolve em uma teia de horror, fazendo com que pareça culpada por crimes que não cometeu. Cada aparição dele é marcada por uma atmosfera quase romântica e ao mesmo tempo terrível. Tony Todd entrega uma presença magnética. Sua voz baixa e grave mistura ameaça e sedução, como se estivesse oferecendo a ele não apenas a morte, mas também a imortalidade dentro da lenda. Em uma cena arrebatadora, Ellen desperta em uma sala escura. O Candyman está ali,
debruçado sobre ela, abrindo o casaco para revelar seu corpo repleto de abelhas. Os insetos saem de dentro dele, cobrindo sua pele, zumbindo de forma ensurdecedora. Ele aproxima seu rosto ao dela, e algumas abelhas chegam a entrar em sua boca, em um gesto ao mesmo tempo grotesco e intimamente perturbador. Essa sequência resume perfeitamente o filme, a fusão entre horror visceral e uma estranha sensualidade que o torna único. Determinada a salvar sua sanidade e provar sua inocência, Ellen segue as pistas até descobrir que o bebê raptado ainda está vivo. O Candyman o mantém como refém, reforçando sua ligação com Ellen. Ele insiste que ela se entregue a ele, que se torne sua companheira eterna, o que solidificaria além de garantirá sua sobrevivência. Mas Ellen não se curva. Apesar de sua vulnerabilidade, ela encara o monstro de frente. A sequência final é uma das mais icônicas do cinema de terror dos anos 90. Ellen entra em uma pilha de entulho incendiada pela comunidade, onde o Candyman esconde o bebê. O fogo consome tudo ao redor. Chamas se erguem como muralhas vivas, e o som dos gritos e do zumbido das abelhas cria uma cacofonia apavorante. Ellen luta contra a dor, contra as chamas que queimam sua carne, mas encontra forças para resgatar a criança. Com o bebê em seus braços, ela atravessa o inferno em meio às labaredas, sacrificando sua própria vida para salvar o inocente. Seu corpo carbonizado é levado pela comunidade, que agora a reconhece como mártir. O mito do Candyman continua vivo, mas ao lado dele nasce uma nova lenda, a da mulher que desafiou a escuridão. O desfecho é de arrepiar. Após sua morte, Ellen passa a ser invocada da mesma forma que Candyman. Em uma das últimas cenas, Trevor, seu marido infiel, tomado pelo remorso, repete seu nome diante do espelho. O reflexo devolve não o silêncio, mas a vingança. Ellen surge, vingativa, no lugar do Candyman, com os cabelos chamuscados e o olhar ardente, matando em uma cena brutal. O ciclo da lenda está completo. O mito não morre, apenas se transforma. Candyman termina como uma reflexão poderosa sobre medo, crença e a forma como histórias urbanas se tornam eternas. Ele mistura terror sobrenatural com crítica social, explorando desigualdade, racismo, dor coletiva e, acima de tudo, o poder das narrativas que nos assombram. É um filme que não apenas assusta, mas também incomoda, que permanece vivo na memória de quem o assiste, assim como a voz profunda do Candyman ecoando no fundo da mente. Tony Todd, o Candyman. Tony Todd é um dos rostos mais marcantes do cinema de terror. Seu porte imponente e voz profunda o transformaram em um verdadeiro ícone do gênero. Antes de se eternizar como Candyman, Todd já havia se destacado em Platton, 1986, clássico de guerra dirigido por Oliver Stone, onde vê um soldado em meio ao caos do Vietnã. Logo depois, brilhou no remake de A Noite dos Mortos-Vivos, 1990, trazendo intensidade para o universo de George Romero. Na década de 90, Todd consolidou sua carreira com papéis de impacto. Em O Corvo, 1994, interpretou um capanga no sombrio conto gótico estrelado por Brandon Lee. Em A Rocha, 1996, dividiu tela com Nicolas Cage e Sean Connery num thriller explosivo. E em Sabotagem, 1996. Voltou a mostrar presença em um suspense de ação. No terror, seu legado só cresceu. Voltou como vilão em Candyman 2, A Vingança, 1995. Estrelou o culto Mestre dos Desejos, 1997, e deixou sua marca na franquia Premonição, 2000, como um misterioso legista que parece saber mais sobre a morte do que deveria. Ainda participou de Terror no Pântano 2, 2010, Parque do Inferno, 2018 e Câmara Mortal, 2020, sempre reforçando seu status de lenda viva do terror. Virginia Madsen, Ellen Lilly. Virginia Madsen emprestou delicadeza e força à protagonista Ellen. Sua carreira é marcada por diversidade de gêneros. Começou nos anos 80 em filmes leves como Amores Eletrônicos, 1984, e Garotas Modernas, 1986. Mas logo migrou para o suspense, com Dançando com Perigo, 1987, e Os Mortos Não Mentem, 1988.
Nos anos 90, brilhou em thrillers como Vítimas do Amor, 1991, Amante Mortal, 1992, e na ficção irlandesa Segunda, A Ressurreição, 1991. Depois de Candyman, ainda estrelou Blue Tiger, Desafiando a Yakuza, 1994, e Anjos Rebeldes, 1995, este último com Christopher Walken. Sua versatilidade ficou clara em Número 23, 2007, ao lado de Dick Carey, onde mergulhou em uma trama sombria de obsessão e mistério. Virginia sempre equilibrou delicadeza e intensidade, tornando-se a âncora emocional perfeita para o terror gótico de Candyman. Vanessa Estelle Williams, Anne Marie McCoy. Vanessa Estelle Williams é a mãe desesperada que tem seu bebê envolvido na lenda do Candyman. Além do terror, trabalhou em dramas urbanos e romances. Em New Jack City, A Gangue Brutal, 1991. Participou de um retrato marcante do tráfico de drogas nos anos 90. Atuou também em Esquadrão da Mente, 1994, e em comédias como Mãe é Mãe, 1996, e Punks, 2000. Mais tarde, encarou o terror novamente em Ice Spiders, Assassinas do Gelo, 2007, uma ficção científica divertida e absurda, mostrando sua versatilidade entre papéis sérios e de entretenimento leve. Stanley DeSantis, Dr. Burke. Stanley DeSantis, que vive o psiquiatra no filme, teve carreira marcada por papéis coadjuvantes em dramas comédias. Atuou em Enigma Mortal, 1993, suspense de investigação, em Bulworth, 1998, sátira política estrelada por Warren Beatty, e em Depois do Jogo, 1997, um mistério envolvente. Também marcou presença em grandes produções, como O Aviador, 2004, de Martin Scorsese, onde viveu Louis B. Mayer. Sua presença em Candyman reforça o tom de descrédito que o mundo científico dá ao sobrenatural. Ted Raimi, Billy, irmão do diretor Sam Raimi. Ted Raimi sempre esteve ligado ao cinema de terror. Em It is Murder, 1977, e Thou Shalt Not Kill, Except, 1985, já mostrava seu estilo irreverente. Participou do slasher Pesadelo em Shadow Woods, 1987, e do indie macabro Skinner, o Mutilador, 1993. Fora do terror, fez comédia em Loucos Muito Loucos, 1991. Sua aparição em Candyman é breve, mas adiciona curiosidade para os fãs de cult horror, já que Ted sempre foi um rosto conhecido em produções alternativas e de baixo orçamento. Bernard Rose, diretor. O responsável por dar vida ao mito do Candyman foi Bernard Rose, diretor britânico que sempre explorou temas densos e atmosféricos. Antes de estourar em Hollywood, dirigiu Dinheiro Inteligente, 1986, e Contato Corporal, 1987, ambos com clima de suspense. Em Noites de Crime e Paixão, 1990, já mostrava interesse em narrativas de desejo e violência. Seu toque no terror continuou em Cenas de Horror, No Limite da Realidade, 2005, e no Found Footage Sex Tape, Gravação do Medo, 2013. Também adaptou clássicos, como a Sonata Kreutzer, 2008, mergulhando no drama psicológico. Curiosamente, Rose também dirigiu o cult A Casa dos Sonhos, 1988, e chegou a trabalhar em segmentos de Uma Noite Alucinante 3, 1992. Seu estilo único, grotesco e poético, criando atmosferas hipnóticas, e Candyman é prova disso. Um terror que é ao mesmo tempo urbano, social e mítico. E assim, encerramos mais uma sessão aqui no canal, O Último VHS. Foram imagens, sons e emoções que permanecem, como aqueles clássicos que resistem ao tempo. Se gostou de reviver esse filme comigo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A cada semana, desenterramos clássicos, visitamos cultis esquecidos e revisitamos filmes que marcaram gerações. Conte nos comentários qual cena mais te marcou e qual outro clássico você quer ver aqui.
Compartilhe com amigos que amam cinema ou que ainda não conheceram essa era do VHS. Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Eu sou o Bruno e nos vemos na próxima fita. Até lá, não esqueça de rebobinar antes de devolver.